Tá começando mais um do Pará, seja bem-vindo. Preservar para conhecer. Esse é o objetivo de estudantes de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal do Pará. Eles vêm junto com professores até bairros como esse, que é o bairro da Cidade Velha, onde a gente já falou onde que está, para estudar um pouquinho desses casarões antigos e fazem todo um processo de restauro de azulejos nas fachadas desses prédios históricos. Veja como tudo isso acontece e como esse trabalho ajuda a preservar a história do povo paraense. Catedral da Sé, bairro da Cidade Velha, em Belém. A suntuosidade da igreja é mantida graças à restauração de peças históricas, como estes vitrais com imagens bíblicas do período colonial brasileiro. Estas relíquias foram importadas da Europa e passaram por um último restauro há 4 anos. O processo de fabricação de um vitral é um processo muito minucioso. Vai desde a pesquisa da figura que tu queres retratar, da figura bíblica, que geralmente eles eram feitos para educar a população que não tinha estudo e não conseguia entender o sermão dos padres, que geralmente era em latim, entendeu? Então essas figuras elas eram colocadas em formas de vidros, em painéis de vidros, então são fragmentos de vidros coloridos, com texturas e com os desenhos que nós chamamos de grisalho. Para falar de restauro de peças históricas, fui conhecer este laboratório na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Pará. Stephanie, Juliana e Paula são bolsistas de iniciação científica do curso. No laboratório e nas ruas da cidade, elas fazem pesquisas em azulejos de fachadas dos casarões do século XIX em Belém. O estudo tem por objetivo restaurar a pintura de peças raras, além de criar algumas réplicas de azulejos. Na maioria das vezes são azulejos de fachada. Então, eles recebem a ação do vento, da chuva, da poluição, do sol, do vandalismo. Então, são azulejos quebrados, são azulejos sujos, com muito micro-organismo, que passam por um processo de limpeza para poder ser feito qualquer tipo de alteração. Um trabalho delicado, que exige dedicação e estudo. Belém é uma das cidades brasileiras com maior número de azulejos distintos aplicados na fachada, resultante do período de economia aqui da Belle Époque. É um desafio poder contribuir para a salvaguarda desse patrimônio que está se perdendo e é tão importante, tão característico aqui da cidade de Belém. Nas ruas, os alunos do projeto, acompanhados dos professores, se dedicam no trabalho de campo e na arte de preservar fragmentos da história. Na Travessa Leão 13, no bairro do Comércio, dá tristeza de ver o abandono. Por exemplo, essa parede aqui, a gente percebe que tiveram algumas perdas por consequência dessa retirada de azulejos sem o mínimo de cuidado. No dia 28 de janeiro deste ano, um outro crime contra o patrimônio histórico aconteceu neste casarão no bairro de Batista Campos, em Belém. O casarão Vitor Maria da Silva, construído no período da Belle Époque, permanece abandonado. E no mês de janeiro foi invadido e teve vários painéis de azulejos destruídos ou roubados. O que restou dos painéis franceses foi levado para restauração em laboratório. Muitas das peças que são recolhidas e catalogadas chegam quebradas no laboratório, passam por um restauro que exige colagem e até o uso de próteses. Paula conseguiu montar parte deste azulejo português, mas falta um pedaço deste quebra-cabeça. O primeiro passo é entender a lógica desses azulejos. Então nós retomamos uma peça original para entender a configuração da imagem dela, seja do azulejo individualmente, de uma única peça, seja de um painel. Depois que se entende essa lógica, tenta realmente juntar essas peças como um quebra-cabeça. E a partir de então, se faz a colagem dessas peças com o vidrado de estânio, o vidrado branco, para que essa união seja o mais discreto possível. A gente está tentando fazer com que todas as técnicas de conservação e restauro fiquem mais acessíveis, Muitas pessoas argumentam que isso não é tão acessível, que eles não sabem como cuidar. Então, um dos papéis do laboratório é mudar essa realidade, é fazer com que essas técnicas, que existem pessoas que entendam desses materiais em Belém e que isso seja acessível, de modo que os casarões possam ser melhor conservados.